Olha, um vereador de Belo Horizonte revelou ontem exame positivo para o coronavírus. Até aí, né, um fato corriqueiro, normal, tem muita gente pegando a doença. A diferença é que antes do diagnóstico, antes de saber que ele estava doente, ele fez uma festa de aniversário com a presença dos principais políticos de Belo Horizonte. Entre eles, o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Nelly Aquino, uma deputada estadual muito próxima do governador de Minas Gerais, Laura Serrano, do Novo também, e o vereador Matheus Simões, que vai assumir a Secretaria-Geral do governo Zema. Houve uma crise no governo Zema a partir da aprovação daquele aumento para funcionários públicos, depois do veto feito pelo próprio governador para uma parte desses funcionários públicos, ficou só policial e mais alguns outros, só o pessoal da segurança pública, e alguns secretários pediram o boné. Um deles, o antigo secretário-geral do governo. O novo secretário-geral do governo Romeu Zema, está sob suspeita de ter contraído o coronavírus nessa festa. Tem fotos da festa que é aquela foto típica, todo mundo abraçado, foi uma festa fantasia. Então tá todo mundo junto, todo mundo abraçado, dando as mãos, enfim, né? Aí o pessoal começa a tomar umas e outras e se abraçar. E o dono da festa tava fantasiado de bobo da corte, vejam só. O vereador Gabriel, que não sabia, né? Nesse caso aqui a informação é importante, ele não sabia que estava contaminado, ele anunciou ontem que estava contaminado, aí já aproveitou para alertar também os convidados da festa que ele fez lá em Belo Horizonte. E agora tá todo mundo esperto. O governador Zema não tem a doença, né? Ele estava em auto-quarentena, né? Mas não tem a doença. Ele fez o exame e está confirmado que está bem. E repetindo aqui a notícia que o Cláudio Humberto trouxe para a gente na abertura do Jornal Gente, o general Augusto Heleno teve teste positivo para coronavírus. É o 15º, então, da comitiva do Brasil, do presidente Jair Bolsonaro, para os Estados Unidos, que tem exame positivo para a doença. O que aconteceu na comitiva brasileira para os Estados Unidos, acho que vai mostrar muito para a gente sobre a forma como esse vírus se propaga, de que forma ele se espalha, de fato, qual é a capacidade dele de atingir pessoas, não é? Porque se tinha alguma dúvida sobre peculiar, o estado de saúde do presidente, não há mais, né? Porque ele está com a imunidade absolutamente alta, né? Porque 15 pessoas no entorno dele foram infectadas, não é pouca coisa, não. É muita gente doente. E ele foi submetido à facada, o atentado contra ele na campanha. Depois, quantas cirurgias? 3 ou 4 cirurgias, né? Ele vai fazer 65 anos agora no final de semana. Quer dizer, já não é um jovem, né? Tá no grupo de risco. 4 ou 5 cirurgias, um atentado à faca, quer dizer, não é pouca coisa não, né? Escapar disso. Sobre o general Augusto Heleno, ele tinha feito, junto com o presidente e toda a comitiva, ele tinha feito um primeiro teste que deu negativo, né? A gente se lembra disso. Mas houve a necessidade de se fazer, de retestar todo mundo, inclusive o presidente, que novamente deu negativo, mas no caso do general Augusto Heleno, ele foi informado hoje de manhã cedo que tinha dado positivo. O Estado é sempre bom lembrar que as pessoas ficam muito preocupadas. O general é uma pessoa muito querida, muito admirada. E tem muita gente que se preocupa com o estado de saúde dele. Ele tem 72 anos de idade, mas assim, ele não tem doença pré-existente, não tem sintomas do coronavírus, ele está bem de saúde, muito bem, e ficará em isolamento domiciliar até que o vírus desapareça, né? E em tratamento, etc., para evitar também que ele se agrave ou que se materialize por meio de sintomas e tal. A torcida é muito grande para que nada lhe aconteça, mas o general Augusto Heleno, como a Thaís lembrou, é a 15ª vítima, ou 15ª pessoa contaminada entre todas aquelas que acompanharam o presidente Jair Bolsonaro a Miami, né? É interessante se observar as fotos, e há muitas, né? Fotografias e imagens dessa viagem, como em diversos momentos, cada um dos infectados que participaram dessa viagem, tem lá fotos com o presidente, tem fotos do lado do presidente, tem fotos em solenidade, ali no cumprimento. Quer dizer que os papagaios de pirata todos, né, correm risco. Agora, isso aí alguém tinha que explicar, né, Cláudio? Essa história do teste da positivo, da negativa, a gente falou ontem, o Rafael lembrou do Jorge Jesus, né? Positivo fraco, né? Pô, isso aí alguém precisa explicar também, né? Precisamos ter mais... inconclusivo é pior ainda, né? Você não, o primeiro teste foi positivo fraco, né? E aí depois positivo fraco é a invenção do Flamengo, né?
Positivo fraco é o quê? Invenção do Flamengo, né? Isso não existe. Foi na nota do Flamengo, isso mesmo. A nota médica fala em inconclusão, né? Eu falei aqui no destaque e tenho dito nos últimos dias aqui na programação, né? Porque essa questão do exemplo da Coreia me chamou muito e os números mostram, né? Aqui que quanto mais testes você faz e mais você... Agora, você precisa ter um teste que te responda algo, né, confiável. Você faz o teste uma hora, dá negativo, você faz na outra, dá positivo, depois o outro dá inconclusivo. E que saia rápido, não é, Pedro? Porque a gente tem visto aqui casos de resultados de testes demorando 4, 5 dias. E nesse período já espalhou, né? E tem hospital grande, importante, onde surgiram os primeiros casos, que não faz mais o exame se a pessoa não chegar em situação... crítica, digamos assim, e o resultado tem demorado até 7 dias. Eu recebi relato de 2 hospitais aqui em São Paulo em que essa é a informação, né, que a gente colheu, que não tem tantos kits assim. Então, se você for fazer indistintamente, na hora que chegar alguém lá com sintoma, não tem kit. Então, mas a gente tem que arrumar, né? Nem os sintomas estão levando os hospitais... Assim, né, Thaís? Não é, Zé, mas assim, se tem países que conseguiram fazer isso, a gente tem que conseguir também. A gente não pode já partir, nesse momento, derrotado. Falar, mas é difícil, não tem, aqui é assim mesmo. Vinha sendo feito, né? O próprio Einstein informou isso. Ele vinha fazendo todos os testes. Aí, de repente, 1.600, 1.700 pessoas por dia, não há produção que aguente, né? Olha, tem uma questão que a gente precisa discutir, o Brasil precisa prestar atenção, que é com relação aos brasileiros que estão no exterior e foram surpreendidos por medidas dos países, né, onde eles estão, como, por exemplo, fechamento de fronteira. Foi o caso da Argentina, né? Há muita gente, há milhares de pessoas na Argentina, segundo me informa o Ministério das Relações Exteriores, né? Há milhares, na Argentina não, há milhares no exterior. Na Argentina também há muita gente, não tem um número preciso, mas ontem à noite, eu acompanhei o drama de 10 brasileiros de São Paulo, empresários, gente assim, enfim, eles estão, durante meses, eles se organizaram, planejaram uma viagem, 9 deles de moto, o 10º num carro de apoio, uma viagem por Uruguai e Argentina. Quando eles chegam lá no meio do nada na Argentina, uma cidade que muita gente nunca nem sequer ouviu falar, chamada Neuquén, que fica a 300 quilômetros de Bariloche, eles estavam a caminho de Bariloche. Eles pararam na cidade, entraram no hotelzinho que é disponível somente para uma noite de sono, para no dia seguinte, que seria ontem, seguir viagem, saíram para comer, para jantar e tal. Quando eles voltam para o hotel, eles foram cercados pela polícia. Um escarcéu, assim, tinham acabado de decretar, o presidente argentino tinha acabado de decretar o fechamento da fronteira e simplesmente mandou submeter à quarentena todas as pessoas não residentes na Argentina. Assim, uma atitude, o cara é suspeito só porque é estrangeiro, né? E esse grupo de brasileiros tem sido particularmente maltratado por serem brasileiros, tem esse viés também ali, né? Os argentinos são pessoas boníssimas, eu sempre fui várias vezes à Argentina, sempre fui muito bem tratado, mas também tem ali um grupo, uma turma ali, um segmento da sociedade portenha que não vai com a cara de brasileiro, né? Eles estão sendo tratados, foram submetidos a meio que um cárcere, né? Foram nesse mesmo hotelzinho que eles estavam, cada um fica num quarto diferente, não pode se comunicar, não pode se falar, não pode sair do quarto, estão trancados nos quartos, são submetidos, recebem uma ração que é muito, muito próxima, uma ração mesmo, né? Como se fossem da população carcerária, né? Uma coisa assim. Eles até disseram, olha, se temos que ficar em quarentena, pelo menos nos permitam ir para um hotel melhor, né? Uma coisa mais que tenha um serviço, que eles possam se alimentar adequadamente, etc. Mas nada disso, eles estão sofrendo muito, né? Eu acompanhei esse caso ontem à noite. No Itamaraty, o embaixador João Alfredo dos Anjos Júnior, que é o chefe da área de comunicação de Itamaraty, me disse agora de manhã que só no Peru são 3.770 brasileiros que estão fazendo turismo no país, né? 3.000, é muita gente, né? Por isso que muita gente, tá louco. Muita gente, 3.770, todos o Claudio Humberto, você falou aí de Neuquén, né?
Neuquén fica na Patagônia e nós que acompanhávamos muitas vezes o Homem do Tempo, Narciso Vernizzi, estávamos já habituados a esse nome, porque ele usava sempre como referência de frio que vinha aqui para o Brasil, essa cidade de Neuquén na Patagônia. Lá é um gelo danado. E é uma cidade meio inóspita. Enfim, o fato é que pegaram, se eles estivessem em Bariloche, ou em qualquer lugar que eles estivessem, eles certamente estariam sujeitos a esse tipo de coisa. Mas eles foram tratados como se fossem, como é que eu diria, criminosos em fuga, entendeu? Foram cercados pela polícia, um aparato e com armas e tudo mais, e obrigados a entrar no hotel, a entrar nos quartos, etc. E tá essa confusão. O Itamaraty está fazendo consultas ao governo argentino, mas eu acho que era boa hora, que é uma cobrança que se faz do Brasil, do governo brasileiro, né, de tomar medidas muito semelhantes, né, uma boa reciprocidade. Isso atrapalhando as férias dos argentinos no Brasil, resolveria muito desses problemas. Você sabe onde aconteceu coisa parecida? No Funchal, na Ilha da Madeira. Uma turista holandesa se hospedou num hotel e 2 ou 3 dias depois ela desenvolveu o vírus, o corona, e sabe o que aconteceu? A polícia portuguesa cercou o hotel. O hotel está cercado, ninguém entra nem sai de lá. Pois é. Assim também, medidas drásticas. E você sempre fala, né, Zé Paulo, que essa é uma doença que não escolhe nem idade, nem condição social, nem lugar. E é claro que a gente tem que ter a preocupação com os brasileiros que estão no exterior passando por essa situação, mas sabe que hoje de manhã, lendo uma matéria sobre pessoas, isso infelizmente é uma situação ainda real aqui, pessoas que moram em favelas, que não tem nem água encanada, e a gente fica aqui que nem doido, passando álcool gel na mão a cada 10 minutos, a gente tem que olhar para dentro também e pensar nessa população mais vulnerável. São pessoas que, se o coronavírus começa a chegar mais perto de pessoas que não têm condição sanitária nenhuma, teremos um problema muito sério, humanitário, de saúde. Nesses momentos, esses problemas do país que a gente arrasta há séculos se tornam muito mais visíveis e muito mais perigosos. Bem lembrado, e há um grupo de risco com que a gente topa cada vez que sai às ruas de São Paulo. Os moradores de rua. Os moradores de rua. Será que alguma coisa está sendo feita para, pelo menos, minimizar o problema? Como é que você vai falar para alguém, por exemplo, usar outro banheiro num barraco? Né? Pois é. Ela não usa esse banheiro. Isolamento numa casa que tem 2 cômodos, não é possível. Às vezes e na rua? E na rua que eles fazem as necessidades? Onde der? Como é que faz? Aí em São Paulo são 20 mil, né? É sempre importante ressaltar os números de São Paulo para mostrar o quanto é difícil manobrar isso aqui, né? Rede pública estadual de ensino, comendo merenda todo dia. Não só 1, 2 ou 3 vezes por dia. 5 milhões de jovens, de crianças. Rede municipal em São Paulo, 1 milhão de crianças, desde creche até o ensino infantil. As coisas são monumentais aqui, né? Moradores de rua, 20 mil em São Paulo. Eu estava conversando com uma pessoa que mora no extremo sul de São Paulo, Rafael, e me disse o seguinte: nunca vi tanta criançada brincando junto na rua como agora. Porque ninguém tem o que fazer. Não adianta, é um pouco de ilusão achar que vai ficar todo mundo trancado em casa. Deveria, mas não é o que acontece, não é? A gente tem que estar preparado para lidar com isso também, né, Cláudio? No início dos anos 1990, eu me lembro disso nitidamente, que foi uma coisa que me impactou, o programa de merenda escolar no Brasil alimentava 1 Argentina por dia. Uma Argentina inteira, o correspondente à população da Argentina. Quer dizer, além desses números superlativos aí citados com relação a São Paulo, a gente também tem que se lembrar de outros lugares que igualmente, né, tanto quanto as crianças pobres de São Paulo, precisam da merenda escolar. Como é que vai fazer? Quando os governadores suspendem aulas, né, eles estão criando um problema adicional. Pode estar até protegendo, eventualmente, duvido, mas pode estar até protegendo as crianças de contaminação não só com coronavírus, como qualquer outra doença, outro vírus. Mas pode estar condenando essas crianças à subnutrição.
né? No Nordeste, por exemplo, tanto quanto na periferia de São Paulo e das grandes cidades, que o Rafael mencionou muito bem, a questão da merenda escolar é central. As crianças, aliás, a merenda escolar foi criada para isso, não apenas para garantir alimentação para as crianças, mas também para estimular as famílias que as matriculassem, né? Porque as crianças são muito usadas nessas regiões mais vulneráveis socialmente, né? Eram, né? Agora menos, mas eram muito usadas como força de trabalho. Então, para evitar isso, para desestimular isso e estimular a matrícula nas escolas, criou-se a merenda escolar, que era uma maneira de os pais terem assegurado a alimentação dos seus filhos. Muita gente continua indo à escola porque tem comida na escola, né? Como é que faz? Aqui em Brasília o governador tomou uma medida que talvez seja uma ideia. Ele garantiu essa alimentação escolar das crianças. Aqui tem um desses cartões, não sei o que, né, cartões sociais e tal, que é distribuído para as famílias dos alunos, e com esse cartão foi colocado dinheiro, crédito nesse cartão para que as pessoas, para que se mantenha a alimentação das crianças. Talvez seja uma saída. Mas o fato é que os governadores têm que pensar nisso, né? Os governadores, prefeitos, o próprio governo federal, quando toma uma medida restritiva, pensar nas consequências, sobretudo entre aqueles que são mais vulneráveis.